Bom dia, quarto ano. Hoje é terça-feira, aula de ciências. Nossa aula de ciências vai começar na página 111 da apostila de vocês, ok? Apostila grupo 1011. Tá aqui. Ontem a gente falou. Meninos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, começar nessa página aqui. Ontem, durante a aula, eu falei assim: que nesse exercício aqui você tinha que desenhar os principais tipos de bactérias, né? E aí, no momento da aula, eu virei para vocês e falei, pessoal, o desenho que vocês devem fazer aqui, ele está aqui, olha, tá vendo? Esses daqui são os principais tipos de bactéria. Acontece que ontem eu tive aula o dia inteiro e eu só fui ver as mensagens de vocês hoje. E muita gente me perguntando que página que era para fazer, qual desenho que era aqui. Tia, eu esqueci de te falar que eu preciso da página tal. Não tem essa de esquecer, não, porque foi falado na aula. Eu sempre peço para vocês ficarem aqui na aula até o finalzinho que eu vou mandar, ok? Hoje eu não vou falar quem mandou, quem não mandou já ficou com negativo. Eu não vou mais ficar cobrando, implorando foto, porque eu acho que faz parte da responsabilidade de vocês. Estava todo mundo na aula, eu escrevi, eu digitei quais eram as páginas que eu queria foto, e agora tá aqui, ó, 9 alunos não mandaram foto para mim. Então, não mandou, eu vou dar negativo. Se a sua nota depois for ruim, você faz recuperação e fica tendo aula até na véspera do Natal. Porque não tem como eu ficar todo dia perdendo de 5 a 10 minutos da aula para ficar falando, fulano, cadê a foto? Fulano, você não mandou a foto. Sendo que eu termino a aula 5 minutos antes do intervalo, exatamente para dar tempo de vocês mandarem essas fotos para mim, ok? Então, quem não mandou, não precisa nem mandar mais, já vai ficar com o negativo da aula de ontem, certo? Continuando, então, nós vamos para a página 111 hoje, que é essa página aqui. Meninos, a gente está estudando os micro-organismos, né? Que são seres muito pequenos, praticamente invisíveis. Eles só podem ser vistos a olho nu. E eu falei para vocês que existem dois grandes grupos de seres de micro-organismos. O primeiro grande grupo tem o núcleo, que é um lugar onde o material genético fica guardado. E o outro é quando o material genético fica espalhado por todo o corpo do micro-organismo. Então, não tem o núcleo. Os micro-organismos que não têm o núcleo são os micro-organismos que a gente estudou ontem. As bactérias, aqui o material genético das bactérias fica espalhado no corpo inteiro delas. E os vírus, né? O material genético dos vírus também fica espalhado dentro do corpo deles, tá certo? Eles não têm o núcleo. Na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês mais 3 micro-organismos. Os protozoários, as algas e os fungos. E aí vocês peguem o marca-texto de vocês, porque vocês vão perceber que os micro-organismos de hoje, eles vão ter o núcleo. E aí a gente vai olhar para a célula dos micro-organismos de hoje e a gente vai ver que é como se a célula tivesse vários compartimentos e cada um desses compartimentos vão guardar alguma coisa, alguma estrutura para realizar alguma função. Então prestem atenção aqui, porque aqui nós temos uma célula com o núcleo. Aqui, olha, prestem atenção. Essas estruturas pequenininhas, essas bolinhas, são as estruturas que vão ler o material genético para produzir as substâncias. Então, elas têm a capacidade de saber o que a célula está precisando. Essa estrutura aqui, deixa eu pegar a caneta. Esta estrutura aqui, olha, ela é a mitocôndria, ela que faz a célula respirar. Essas estruturas aqui, ó,
encurvaladas, elas são responsáveis pela produção das substâncias que a célula precisa para comer, né, para se alimentar. Essa estrutura aqui, ela é responsável por fazer a digestão do alimento que entra na célula. Essa estrutura aqui que envolve toda a célula, quadradinha aqui, ó, é a membrana que protege a célula. Essa estrutura maior aqui dentro é o núcleo, e dentro do núcleo o material genético fica guardadinho, e esse material genético, ele não se mistura com o restante das estruturas da célula. Então, olha só que interessante, né? Esse material genético guardadinho aqui dentro do núcleo, ele não vai se misturar com o restante dessas estruturas aqui. Já no corpo das bactérias e dos vírus, o material genético, olha lá, ele fica em contato, ele fica misturado com todas as outras substâncias, ok? Então, vamos continuar agora na página 112. A gente vai falar primeiramente sobre os protozoários, ok? Peguem o marca-texto de vocês e aí vocês vão grifar aqui, ó, unicelulares, alimentam-se de substâncias do ambiente. Eles podem formar colônia, mas vivem sozinhos. Que eu vou explicar então para vocês. Os protozoários, eles são um grupo de micro-organismos que são unicelulares. Unicelulares quer dizer uma célula somente. Como que eles fazem para se alimentar? Aqui nós temos um protozoário e aqui nós temos uma bactéria. Vocês devem estar enxergando aí, né? A bactéria está bem pequenininha aqui. Esse protozoário aqui, ele vai comer a bactéria. Então, o que ele faz? Ele lança duas garras, né? Porque ele tem o corpo mole. De repente, ele fecha e aí ele começa a digerir essa bactéria. Depois, ele aproveita os nutrientes e joga fora a parte que ele não precisava. Um exemplo de protozoário, a ameba. Sabe os slimes aí da vida? Tem um que chama amoeba, né? O amoeba vem de lembrar de ameba. Ameba é um protozoário que tem essa estrutura aqui. Se a gente observar a estrutura, o corpo gelatinoso, realmente parece que é uma geleca, né? Que é um slime. Então, por isso colocaram o nome de amoeba, porque lembra a ameba, certo? A ameba é um tipo de protozoário. Continuando agora, aqui nós temos outros exemplos de protozoários, ok? Essa daqui é a ameba. O B de bola, eles têm uma carapaça rígida. O C de cachorro, eles têm flagelos para se locomover. O D de dado também tem cílios, né? Esse tem flagelos, esse tem cílios. E o E de elefante são vários protozoários vivendo juntos numa colônia, ok? E as algas, tia Letícia? Vamos grifar as algas. Elas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Podem ser de uma célula ou de várias células. Existe de água doce e água salgada. E elas vão produzir o seu próprio alimento a partir da luz do sol. Ou seja, elas fazem fotossíntese, ok? Elas são capazes de realizar a fotossíntese. Eu já contei para vocês que há muitos anos atrás, na década de 90, os cientistas acreditavam que o pulmão do mundo era a floresta amazônica, que a maior parte do oxigênio que a gente respira vinha da floresta amazônica. E recentemente eles descobriram que isso não é verdade, que a maior parte do oxigênio que nós respiramos vem da água do oceano. E quem faz esse oxigênio,
quem realiza essa fotossíntese são as algas que vivem no fundo do oceano, ok? Lembrando que as algas que vivem no fundo do oceano, algumas delas não são micro-organismos, né? Algumas delas têm um corpo bem desenvolvido. Aqui vocês têm exemplos de várias algas. Vocês já devem ter visto algum rio, algum lago, que às vezes do nada fica verde. Quando fica verde desse jeito aqui, que nem tá mostrando no item C, é porque as algas se reproduziram demais e formaram grandes colônias visíveis a olho nu, que formam essa cor verde, ok? Aqui nas outras figuras você tem vários exemplos de algas. E os fungos agora? Vamos pegar o marca-texto de vocês e vocês vão grifar aqui. Que os fungos, eles são unicelulares ou pluricelulares e todos eles precisam se alimentar para obter energia, ok? E como que eles se alimentam? Vocês já devem ter visto ou pão ou alguma fruta embolorado na casa de vocês, né? Aqui, para quem não viu, nós temos um exemplo de pão embolorado. O fungo, ele já existia dentro daquele pão, porque o próprio fermento que faz o pão é um tipo de fungo. Acontece que esse pão que tem o fungo, esse fungo está em quantidade pequena. E se a gente deixar o pão muito tempo dentro de uma vasilha fechado, esse fungo começa a se reproduzir, a se multiplicar. E aí é onde ele estraga o pão. Por quê? Porque se a gente olhar para esse pão aqui, ele tem uma quantidade muito grande de fungos. Se você comer esse pão com essa quantidade enorme de fungos, provavelmente você vai ter uma intoxicação alimentar. Uma outra questão que também eu quero falar com vocês a respeito dos fungos. É muito comum, quando a gente pega um pedaço de pão que está embolorado, ou uma fruta que está embolorado, a gente vai lá com a faca, corta a parte que tem o fungo, que está embolorada, e come o resto. Nunca façam isso, porque o fungo, antes dele aparecer na superfície, ele já cresceu dentro do alimento com as raízes, tá vendo aqui, ó? Então, no momento em que você consegue enxergar o bolor, todo aquele alimento já está completo dessas raízes de fungos, ou seja, todo o alimento já está contaminado. Então, não adianta tirar a parte embolorada. O fungo já cresceu no corpo todo daquele alimento. Então, se você viu algum tipo de bolor no alimento, não coma, jogue fora, certo? E agora, vira a página, nós vamos para a página 117. Os cogumelos, shiitake, champignon, eles são grandes fungos que cresceram, ok? Aqui nós temos um morango embolorado e aqui nós temos fungos microscópicos agindo no leite, né? Que é o fermento, para poder fazer o pão. Sobre os cogumelos, eles são tipos de fungos, mas não são micro-organismos, porque a gente consegue enxergá-los a olho nu. Alguns são comestíveis e outros não. Então, não saiam por aí colhendo cogumelos para comer, porque geralmente todos os que você encontrar, eles vão ser venenosos. Então, por favor, não é para vocês comerem cogumelos que vocês encontrarem. Agora, nos meses de dezembro, de janeiro, começa a chover bastante, né? E aqui na lagoa, perto dessas bolas amarelas, dessas esculturas, tem muita árvore. Então, quando começa a chover, cresce um monte de cogumelos ali naquela estradinha que a gente passa. Então, se vocês passarem por ali, vocês vão conseguir observar. Fala, Júlia. Tia, se a gente plantar, tipo, um morango lá, de exemplo, com ele com fungo, vai nascer normal ou não?
Eu acredito que sim, nasce, tá? Fala, Choite. Na página 113, o exemplo B parece que é como se fosse que um tatu tinha deitado na areia e tinha ficado o corpo dele lá. Fala, Helena, Ortigoso. Às vezes aqui no quintal de casa nasce cogumelo. Quando chove, nasce bastante, viu? Se tiver um pedacinho de terra, de planta em casa, nasce mesmo. Por que que nasce? Porque esse fungo que dá origem ao cogumelo, ele já tá lá na terra. Na verdade, não é que ele nasce, a verdade é que ele cresce e você começa a enxergá-lo, entendeu? Fala, Laísa. Não é só nos alimentos que dá fungo. Nas slimes, quando deixa estragar, também dá. Exatamente. Aí a gente tem que jogar fora, o slime tem também. youtuber que faz tirando fungo. E depois começar a mexer na slime. Isso aqui nem dá certo. Não dá e pode ser tóxico. Não é bom que vocês mexam. Fala, Ana Clara. Se a gente não pode comer os cogumelos quando a gente colhe eles, quanto tempo a gente pode comer os cogumelos? Nunca, pelo amor de Deus, porque eles são venenosos. Geralmente, Ana Clara, os cogumelos que são comestíveis, eles não nascem na natureza livremente, não. Eles são plantados para serem vendidos, entendeu? Todos os que nascem livres na natureza são venenosos, tá bom? Se você... Então, por que eles plantam ainda? Como assim plantam? Os cogumelos. Porque são várias espécies. Algumas espécies você pode comer que não tem veneno. São essas espécies que são plantadas. Agora, as outras espécies, por exemplo, que nem que nasceu na casa da Helena Ortigoso, que nasce na beira da lagoa, já existe na terra, é natural do meio ambiente. E aí nasce ali. Então, se você encontrar um cogumelo no quintal da sua casa, numa pracinha, você nem põe a mão, porque eles são venenosos e tóxicos, ok? Fala, Júlia. Você até tinha contado a história de dois meninos que eles acharam cogumelo e comeu. Não, essa história que eu contei não foi do cogumelo, foi do caramujo, lembra? Foi? Foi um grupo de amigos que fizeram um desafio besta desses de internet de comer um cogumelo, um caramujo africano. E um deles comeu, só que depois ele teve uma infecção muito grande e morreu. Fala, Renan. Tia, eu já encostei em cogumelo e tive que lavar a mão porque a minha mãe disse que é venenoso. É venenoso. Encostar naquele cogumelo é tipo encostar em algo fofo, alguma coisa assim. Ele é bem fofinho mesmo, parece uma espuminha. Ó, agora eu quero vocês comigo na página 121. Nós vamos fazer os exercícios da página, começando na página 121. Aqui na página 121, começando pelo exercício de número 3, o exercício de número 3 são 3 testes, ok? Então, vamos lá. Exercício de número 3. Vamos começar. Com base na leitura do texto e no que você aprendeu sobre os micro-organismos, assinale as alternativas corretas para cada item. Que texto que é esse? Espera aí. Ah, tá. É o texto anterior do exercício 2. Meninos, nós não vamos então fazer a página 121 agora, porque eu não vou ler esse texto com vocês agora. Eu quero fazer os exercícios que vão fixar as características de vírus, fungos e bactérias. Então, a gente vai começar aqui no exercício de número 4. Vamos lá. Observe as descrições dos micro-organismos abaixo e identifique-os. Deixa eu explicar para vocês como que vai funcionar o exercício 4. Aqui no exercício 4, existem 5 descrições. Uma é de vírus, uma é de bactéria, uma é de protozoário, uma é de alga e a outra é de fungo, certo? Eu vou ler as características para vocês e aí vocês vão ter que descobrir de qual dos 5 micro-organismos que a gente está falando. Então, olha aqui o item A.
eles são acelulares, considerados organismos não vivos por muitos cientistas. Quem são eles? Vírus, bactéria, fungo, protozoário ou alga? Qual é o grupo? Fala, Choite. Bactéria. Então, cientistas consideram que algumas bactérias não são seres vivos? O que eu falei ontem para vocês a respeito da... Fala, Yasmin Sostena. Oi? Vírus. É o vírus, exatamente. Ontem eu expliquei que os vírus, eles são as estruturas mais simples que existem e que muitos cientistas afirmam que eles não podem ser considerados seres vivos. Por quê? Porque eles não têm a capacidade de se alimentar como um ser vivo, né? Mas tem outros cientistas que falam que eles são seres vivos, sim. Por quê? Porque eles se reproduzem, né? Então fica aquele impasse. Será que é? Será que não é? Agora olha o item B de bola. Vou ler a descrição para vocês. São unicelulares. Podem ou não ser coloniais e não têm o núcleo organizado. Quais são os grupos? Fala, Ana Clara. As bactérias? As bactérias, exatamente. Por quê? Só existem 2 tipos de micro-organismos que não têm o núcleo organizado: os vírus e as bactérias. Se os vírus a gente já respondeu aqui, provavelmente aqui são as bactérias. Agora eu vou ler a descrição do item C. São unicelulares, podem ou não ser coloniais e têm um núcleo organizado. Quem são eles? Fala, Choite. Fungos. São unicelulares? Os fungos são unicelulares? Fala, Ana Clara. Os protozoários? Os protozoários, muito bem. Aqui nós temos os protozoários, que são unicelulares. Essa é a página 121. A tia Letícia vai salvar ela aqui. E nós vamos passar para a página 122, porque o exercício continua lá. Agora eu vou ler para vocês o item D de dado. Algumas são microscópicas e outras não, mas todas capturam a energia da luz solar para transformá-la em alimento. Quem são? Fala, Helena Sampaio. Fungos. Os fungos fazem a fotossíntese? Fala, Yasmin Rodrigues. As algas. As algas, muito bem. Quem faz fotossíntese são as algas, né? As algas. Agora, em seguida, bom dia, Carol. Alguns são microscópicos, outros não. Mas todos são formados por emaranhados de fios muito finos e longos. São os... Ana Clara? Fungos? Fungos. Acabamos de responder o exercício 4. E agora, nós vamos responder o exercício de número 5. Aqui no exercício de número 5, nós temos várias informações. A C, Isabela, peraí, da página 121. Protozoário, Isabela. Pessoal, veja bem. Aqui a gente tem várias informações. E a gente vai pegar essas informações e vai escrevê-las de acordo com a característica
de cada ser. Então, aqui nós temos os protozoários, né? Temos 2 tipos de protozoários. Vou até colocar aqui para vocês o texto sobre os protozoários, né? O que a tia Letícia falou? Eles são unicelulares, podem formar colônias ou não, alimentam-se de substâncias do meio ambiente, alguns se locomovem, outros não, e etc. Então, vamos lá. Eles são unicelulares ou pluricelulares? O que estava falando lá? Unicelulares? Unicelulares, então já escreve. Unicelulares. Eles produzem o seu próprio alimento ou eles alimentam-se de substâncias do ambiente? Se alimentam de substâncias do ambiente. Muito bem. Então, vamos escrever. Eles vivem sozinhos ou eles vivem em colônias? Sozinhos ou em colônias? As 2 coisas, né? Podem viver sozinhos ou em colônias. Eles se locomovem ou eles não se locomovem? Então, se locomovem outras As duas coisas, né? Podem se locomover ou não. Essa questão de viver sozinho, viver em colônia, é uma questão assim bastante não é um ou outro, geralmente pode ser as 2 coisas, tá bom? Então tá aí a resposta desse exercício. São unicelulares, alimentam-se de substâncias do ambiente, podem viver sozinhos ou em colônias e podem se locomover ou não. Depois que a gente fizer essa ficha dos protozoários, vocês já vão poder virar para a página 123, que a gente vai fazer a ficha das algas. Oi, dona Calete. Ixi, eu vou esperar, pode ficar tranquilo que eu vou esperar bastante, tá bom? Tia, Oi? volta um pouquinho em cima que eu perdi a resposta da D. A B de dado é algas, tá? Tá. Ana Lívia entrou na aula? Davi? Davi? Ana Lívia? Tia, que página que é pra te esperar? Na próxima. Ana Lívia e Davi. Eu entrei, tia Letícia. E o Davi não? O que será que aconteceu com ele? Helena Oliveira tá aí? Tô. Isadora? Carol? Oi, tia. Luan? Luan? Pedro? Pedro? Yasmin Rodrigues, tá também, né? Vamos lá, todo mundo copiando esse exercício. Tia,
Pode A falar. Isabela estava falando no chat, ela estava perguntando no chat se você não podia ir um pouquinho mais para cima. Que jeito, assim? Não sei, a Isabela que estava perguntando. Isabela, ativa o microfone e fala o que você precisa. Tia, você pode ir um pouco pra cima? O que você precisa? Fala pra mim. Dessa Preciso resposta. do exercício anterior. O D e o E? Isso. O D é algas e o E é fungos, ok? Ok, Você tia. tá vendo aí? Sim. Agora eu vou voltar porque tá no tempo dos amigos copiarem, tá? Vamos lá, meninos, copiando pra gente terminar. Bom, essa foi a página 122. A próxima que a gente vai fazer agora vai ser a 123. Isabela, essa parte que eu tô mostrando aqui, você conseguiu copiá-la? Consegui. Tá. Agora, vamos para a página, então, 123, ok? Deixa eu encontrar a página aqui. Hoje meu computador tá meio devagar. Meninos, aqui na página 123, a gente agora vai fazer a ficha das algas, né? Vamos lá. As algas, elas são unicelulares ou pluricelulares? Os dois. As duas coisas, exatamente. Então, nós vamos escrever unicelulares e pluricelulares. As algas, elas se alimentam do meio ambiente ou elas produzem seu próprio alimento? Produzem seu próprio. Muito bem, produzem seu próprio alimento. Vou colocar de cor diferente para ajudar na hora de copiar. As algas, elas se locomovem ou não? Não. Não se locomovem? Tem umas que vivem flutuando em cima de outros corpos. Só que eu não sei se a gente pode considerar isso como uma forma de locomoção. Aguarda só um minutinho. O que foi, Yasmin? É a Yasmin Sostena que falou, tia? Sim, Pode falar. se elas estão se locomovendo em outros corpos, não são elas que estão se locomovendo. Não, não são elas, mas assim, elas estão se locomovendo, entendeu? Algumas são levadas pela água, então a resposta podem se locomover ou não. Se locomovem ou não. Em seguida, elas vivem sozinhas ou em colônias? Em colônia? Em colônia. E a mesma, aí sozinhas também. Então, vivem sozinhas ou em colônias, tá? Essa é a resposta da ficha das algas. E aí, vocês vão terminando rapidinho pra gente poder fazer os fungos, combinado? É muito fácil para as algas e para os protozoários se locomoverem, porque eles vivem geralmente em meios aquáticos, né? Então a própria água se encarrega da locomoção desses micro-organismos. Então, tia, se as algas estiverem flutuando,
Isso também é considerado locomoção? Sim, porque se locomover é mudar de lugar, não importa como, entendeu? Não importa se você vai andando de bicicleta, de carro, de avião, de navio, se você está andando, mudando de lugar, isso é locomoção. A gente está fazendo agora a página 123, né? Isso. Vamos lá, terminando rapidinho. Todo mundo terminando. Pra gente já poder finalizar a aula. Nossa, passa rápido demais. Oi. O meu exercício na quarentena tá sendo muito difícil. Qual que é o seu exercício da quarentena? Ir do quarto pra cozinha pro quarto. Então, tá difícil mesmo, viu? Tá fácil não. Ô, pessoal, vamos fazer os fungos já? Todo mundo já copiou as algas? Sim, eu já copiei. Então vamos lá. Os seres vivos fungos, eles são unicelulares ou pluricelulares? Unicelulares e pluricelulares. As duas coisas, muito bem. Os fungos, eles se alimentam do meio ambiente ou eles produzem seu próprio alimento? Produzem Se alimentam do próprio ambiente. Se alimentam do ambiente. Que há um único micro-organismo capaz de produzir o seu próprio alimento são as algas, porque elas fazem fotossíntese. Os fungos, eles se locomovem ou não? Não. Não, muito bem. Não se locomovem. Os fungos, qual que é a outra que a gente tem que analisar? Vivem sozinhos ou em colônias? Sozinhos? Colônias. Eles vivem em colônias. Os dois? Eu acredito que seja só em colônias. Deixa eu dar uma olhada no texto aqui. O que o texto está falando? Gente, eu acredito que eles vivam só em colônias, eles não vivem sozinhos. Mas vamos confirmar aqui. Não, vivem sozinhos. Tem fungo que vive sozinhos. Vivem sozinhos ou em colônias. Certo? Tá aí. Acabamos de fazer a ficha dos fungos, né? Vocês vão copiando. Mais 5 minutinhos eu vou esperar. O aluno que terminar de copiar a página 123, vai lá para 124, que tem o exercício de ligar, ok? E aí vocês vão fazer esse exercício agora para a tia Letícia.
Tia, Oi, pode falar? tia, Pode falar. o que faz a diferença entre os unicelulares e pluricelulares? Eles têm alguma diferença? O unicelular é uma célula somente. E o pluricelular são várias células. Por exemplo, nós seres humanos, nós somos pluricelulares porque a gente tem milhões de células espalhadas pelo nosso corpo. Já os organismos unicelulares é uma célula só uma, mais nada. Oh, Depois que você terminar, pode ir na casa do Pedro Henrique. não, filho, ele tá tendo aula, tá? Depois que você acabar, ele não tem? Aí ele tem que fazer as tarefas dele, né? E você também tem que fazer as suas, tá bom? Uhum. Bom, meninos, podemos passar para a próxima página já? Sim. Vou salvar a página 123. E agora a gente vai para a página 124. A página 124, que vocês têm aí, é um exercício de ligar, né? Então, vamos ver. E ele tá bem confuso, se vocês já tentaram fazer. Vamos lá, pessoal. Eu já tentei conseguir. Conseguiu? Então, vamos lá. Não tem um núcleo organizado. Quais são os micro-organismos que não têm o núcleo organizado? Bactérias e vírus? Vírus e bactérias. Os dois grupos de micro-organismos que não têm o núcleo organizado são os vírus e as bactérias. E quais são os grupos de micro-organismos que têm o núcleo organizado? Protozoários. Algas e fungos. Muito bem, protozoários, algas e fungos. Agora aqui, ó, quais são os grupos de organismos, de micro-organismos, que são exclusivamente unicelulares, ou seja, não pode ser pluri, só uni. Bactérias e Protozoários. Muito bem, bactérias e protozoários. E desses grupos que sobraram aqui, quais deles podem ser unicelulares ou pluricelulares? Algas e fungos. Algas e fungos. Isso, mas aí agora presta atenção. Algas e fungos. Será que a gente vai ligar na algas e no fungos? Essa informação aqui, ela cabe duas respostas. Então, a gente vai deixar ela guardadinha aqui para ver o que vai sobrar para ela, tá bom? Desses três aqui que a gente tem, quais que são acelulares, ou seja, não tem uma célula? Vírus. Os vírus, muito bem. Agora aqui, quem que produz o seu alimento a partir da luz solar? Algas. As algas. Então, o que sobrou para os seres unicelulares ou pluricelulares foi fungos. Conseguiram acompanhar? Quarto ano? Ô tia, Pode falar. Pode falar. tem mais uma. Tem mais uma. Uma escrita algas Tem e algas e fungos juntos. Aonde, gente? Embaixo, tia. Ah, Que tem mais um quadradinho meu com Deus. cor. Aham, acabei de ver. Glória a Deus, meu pai. Então, aqui, ó, aqui é algas e fungos. Eu não vi, porque o meu tava cortado, tá? E aqui, quem que tem o corpo formado por fios?
compridos e finos. Os fungos, ok? Eu não vi que a minha tela estava pequena, estava cortada. Então, tá aqui as respostas corretas, certo? Acompanharam aí aqui. Tia, não era muito confuso. Até que não. Pessoal, presta atenção aqui. Hoje, a gente vai terminar nossa aula agora, porque não dá tempo já de fazer mais nada. Em algum cantinho aí da apostila de vocês, eu quero que agora, sem falta, vocês anotem as páginas que eu vou precisar que vocês tirem fotos hoje, tá bom? As páginas que eu preciso de fotos são 121. Lembrando que na página 121 a gente não fez o exercício 3, tá? Porque tem aluno que tá fazendo exercício que eu não mandei fazer e mandando a foto. 121, 122, 123 e 124. São estas as páginas que a tia Letícia precisa que vocês tirem foto e mandem para eu fazer a correção, certo? Se vocês estão participando certinho. Tia, depois 122, 123 e 124? Oi? Depois de 122 a 123 e 124? Sim, 123 e 124. Então, a página 121. Gente, é sempre as páginas que a gente fez na aula, tá bom? Para eu ver se vocês fizeram tudo direitinho. 120... Tia, bota na página 124. Já voltei. Vou esperar mais 2 minutinhos. Agora que vocês já copiaram as páginas, quem já tá tudo certo, pode sair e me manda a foto agora, ok? Quem precisar de alguma página, fica aí. Bye, bye. Tchau, tia Letícia. Bye, bye.